Olá pessoal, professor Alexandre que fala. Vamos dar continuidade à aula anterior, que a gente acabou entrando falando um pouco mais sobre a ligação iônica. E na aula de hoje vamos dar ênfase à ligação covalente, ou também conhecida como ligação molecular. Então, a ligação covalente era uma ligação que ocorre entre um ametal com um ametal, ou um ametal com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. E aqui temos um exemplo da fórmula da água, né? H2O, e nada mais nada menos ela é formada pela união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é um ametal. Então, temos a ligação de hidrogênio com hidrogênio e uma ligação também com ametal com o hidrogênio. Outro exemplo também é o gás carbônico, né, o CO2, que é formado pela união de um átomo de carbono, que é um ametal, e dois átomos de oxigênio, que também é um ametal. Então, temos a representação, o O, né, ligado ao C, ligado ao outro O, formando CO2. Então, temos dois exemplos, tanto o H2O como o CO2, dois exemplos de ligações covalentes, ou também conhecido como ligação molecular. E aí, como citamos as características dos compostos iônicos, vamos agora entender um pouco mais das características dos compostos moleculares. Então, quando a gente fala dos compostos moleculares, ele tem uma das principais características é que geralmente eles não conduzem a corrente elétrica. Porém, todavia, quando em solução aquosa, se houver formação de íons, ou seja, ocorrer a espécie de ionização, passa a conduzir a corrente elétrica, como é o caso do HCl, né, da ligação do hidrogênio com cloro, né, que é um ácido. Ou seja, ao se quebrar essa ligação, nós vamos ter o H+, com o Cl-, e aí vai formar um íon, e em solução aquosa vamos ter a condução da corrente elétrica. Agora, por exemplo, o CO2, né, é uma ligação covalente, e esse composto ele não conduz eletricidade. Por quê? Porque não haverá a formação de íons, né? Não vai haver o processo de ionização. E os componentes moleculares ele podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, né? Divergindo, né? Dos compostos iônicos, que geralmente são sólidos. Apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição, também contrário aos compostos iônicos, né? Como a gente estudou na aula passada, os compostos iônicos eles possuem alto ponto de fusão e de ebulição, justamente por ser uma ligação, né, muito mais forte, né? A gente tem a ligação iônica, né? Como eu dei o exemplo do NaCl, ou seja, o Cl da família 7A e o Na da família 1A, ele tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. Né? Ou seja, o 7A é muito mais eletronegativo que o Na, né? Que é pouco eletronegativo. Já quando a gente fala dos compostos moleculares, eles têm uma eletronegatividade bem próxima. Isso faz também com que haja, ou seja, a ligação não seja tão forte. A gente pode fazer uma analogia que uma ligação iônica é uma ligação forte, seria entre um pai e um filho, né? Entre irmão, irmã e tal. Já uma ligação covalente seria uma ligação, vamos dizer assim, mais fraca, né? Se comparada aos compostos iônicos. Vamos dizer, uma ligação de um colega com um colega, né? Ou um amigo recente, tal. Então, são ligações que apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, não precisa de uma alta temperatura para que se haja alta energia também, né? Para que se haja a quebra
da ligação. Outra característica também, que geralmente eles são insolúveis em água, ao contrário dos compostos iônicos, né? E a solubilidade em água vai depender da polaridade da molécula, né? A questão da polaridade são assuntos que vamos ver em aulas mais à frente. Então temos que nas ligações covalentes, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar seu octeto. Já um outro ponto também importante de a gente diferenciar da ligação iônica, que na ligação iônica a gente frisou muito a questão do ganhar e perder. Você tem um elemento que quer ganhar com um elemento que quer perder, né? A gente fez a relação, a explicação para a gente entender como é o mercado, né? O LX, ou seja, é um que quer vender e o outro que quer comprar, ou seja, é um que quer ceder e o outro que quer ganhar. Já na ligação covalente, o que ocorre é um processo, vamos dizer assim, de ganha-ganha. Ninguém quer perder, todos querem ganhar. Ninguém quer ceder, todos querem ganhar. E temos que ter uma atenção, né, com o hidrogênio, porque o hidrogênio, como a gente vem estudando, apesar dele ser considerado da família 1A, ele é um ametal e se estabiliza com 2 elétrons. Logo, ele precisa ganhar apenas um elétron, né? A gente sabe que, por exemplo, os elementos da família 1A geralmente têm a tendência a perder elétrons. Já o hidrogênio não, ele segue uma exceção, ele é um ametal. Ele segue essa exceção, ele tem um elétron na sua última camada, porém ele se estabiliza apenas com 2 elétrons. Então ele prefere ganhar mais um. Então temos que os ametais são basicamente compostos das famílias 4A, 5A, 6A e 7A. Ou seja, eles teriam a tendência, ou seja, 4A ganhar mais 4 elétrons, 5A ganhar mais 3 elétrons, 6A ganhar mais 2 elétrons e 7A ganhar mais 1 elétron. Então temos aqui a representação do H2O, né? Onde temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O que é que seria? O elétron do oxigênio está representado aqui pelo rosa, né? É o rosa. Já o oxigênio, ele faz parte da família 6A, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Esses são os 6 elétrons do oxigênio. Então o que é que vai ocorrer? Como o hidrogênio ele precisa ganhar mais um elétron, e como o oxigênio precisa ganhar mais 2, vão ser necessários 2 hidrogênios para compartilhar os seus elétrons com o oxigênio. E aí perceba que agora não vai haver a transferência no sentido de perder e ganhar. Vai haver o chamado compartilhamento. Ou seja, o elétron do hidrogênio vai passar a ser também elétron do oxigênio. Então, vai haver assim um compartilhamento e não a questão de ceder, né, de um perder e o outro ganhar. Né? A gente pode fazer uma analogia, como por exemplo, um pai que dá um presente a um determinado filho, né? O filho ganha lá uma bermuda e o outro irmão ganha lá uma camiseta. Só que eles vestem, basicamente eles têm o mesmo modelo, né? Eles têm as mesmas medidas. E o que é que pode ocorrer? Eles podem compartilhar. Já que um irmão ganhou um short, o outro irmão ganhou uma camiseta, os irmãos podem chegar num negócio e dizer, você pode usar minha camiseta e eu posso te dar o meu short. Então os dois passam a ter uma camiseta e mais um short. Né? Não precisaria um ceder, ou seja, um perder a camiseta e o outro ganhar o short. Não, os dois passam a ser donos agora da camiseta e do short. Então, essa analogia aqui a gente pode fazer para a gente entender a ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento. Então, como disse, né, nas ligações covalentes ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, temos aqui um outro exemplo, que é o cloro com cloro. Então, sabemos que o cloro é da família 7A, e quando um cloro, né, se encontra com outro cloro,
a justamente esse compartilhamento, né? Cada um vai precisar de um elétron, e aí cada um compartilha esse um elétron que tem. E aí a gente tem, né, na forma de Lewis, que é esse traço, né, que representa a ligação, aqui a ligação, e o Cl2, que é justamente a fórmula molecular, ou seja, cloro com cloro. Então, é bem tranquilo de entender. Temos também, né, a ligação entre o carbono e o oxigênio. E aqui é importante a gente notar que o oxigênio é da família 6A. Oxigênio da família 6A, já o carbono é da família 4A. Então, ora, o que é que precisa ocorrer? Como o oxigênio, como ele é da família 6A, ele precisa ganhar 2 elétrons, e o carbono ele precisa ganhar 4 elétrons, vão ser necessários 2 oxigênios para compartilhar, né, para compartilhar os seus elétrons com o carbono. Então, aqui está os elétrons do carbono, né, são as 4 bolinhas, os elétrons do carbono. Os oxigênios vão se aproximar, né, vai haver a ligação do oxigênio próximo ao carbono e vai haver esse compartilhamento, tanto do oxigênio do lado esquerdo como do oxigênio do lado direito. E aqui seria justamente a representação dessas ligações, ou seja, vai haver 2 pares de elétrons compartilhados, né? Então temos aqui esse oxigênio vai compartilhar 2 elétrons com o carbono, ou seja, o carbono vai passar até 6, e aí vem o outro oxigênio e compartilha também mais 2 elétrons, ou seja, são no total, né, 4 ligações, né, ou seja, 2 pares de elétrons compartilhados. Então temos aqui a fórmula molecular, que é o CO2. Interessante, né, a gente sempre notar que é justamente para estarmos de acordo com a regra do octeto. Ou seja, o oxigênio recebendo mais 2 elétrons do carbono, ele vai ficar com 8. O outro oxigênio recebendo mais 2 elétrons do carbono também vai ficar com 8. E o carbono que vai compartilhar 2 pares de elétrons por cada um dos oxigênios, irá ficar no total com 8 elétrons. Então todo mundo vai ficar estabilizado, todo mundo fica contente. Ou seja, uma negociação de compartilhamento onde todo mundo ficará ao final com 8 elétrons na sua última camada. E temos a ligação, né, entre 2 átomos de nitrogênio. Então sabemos que o nitrogênio é da família 5A, ou seja, ele precisa ganhar 3 elétrons para se estabilizar. E quando ele encontra um outro nitrogênio, vai haver compartilhamento de 3, né? 3 com 3. Ou seja, agora serão 3 pares de elétrons compartilhados, né? Chamada ligação tripla, né? Covalente tripla. E aí temos a forma estrutural, né? Ou seja, cada traço representa uma ligação que é feita, né? Justamente esse compartilhamento, né, dos pares de elétrons. E o N2, né, a forma molecular, justamente para representar que está havendo a ligação entre 2 nitrogênios. Então, como vimos, as ligações covalentes elas podem ser covalentes simples, ou seja, quando for necessário apenas o compartilhamento de um par de elétrons. A covalente dupla, quando for necessário o compartilhamento de 2 pares de elétrons. E a covalente tripla, quando for necessário o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, entendemos aqui um pouco mais sobre a ligação covalente. E na próxima aula entraremos falamos um pouco mais, exploraremos um pouco mais a ligação metálica.
por esse vídeo. É só isso. Um abraço.